Vamos à nossa segunda parte da leitura de hoje, que está aqui em João capítulo 2. As bodas em Caná, a água feita em vinho. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E, faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. E em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhes Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Nesse texto aqui de versículo 1 ao 12, do capítulo 2, fala sobre as bodas em Caná. É o único livro que fala, sobre esse milagre. Traz para nós tantos exemplos, tanta meditação. Parece que a gente consegue viajar nesse túnel do tempo de Deus e ver a mãe ali dando ordem para o filho. Mas agora quem está falando com ela não é o filho, é o pai dela. É o Criador. Pai no sentido figurado, que aqui é a pessoa do filho. Eu quero dizer assim, é o Deus dela. É o Criador dela que está falando com ela. Mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Isso acontece com a gente, amados, muitas vezes na nossa vida. Queremos fazer do nosso jeito e não do jeito de Deus. E Ele não aceita, porque Deus não aceita ser mandado. Eu vou decretar, eu vou dar ordem para Deus, como se Deus fosse qualquer um. Como a lenda de quando a gente é criança, o gênio da lâmpada. Isso não existe. Deus, ele não é gênio, ele é o Todo-Poderoso. Ele é criador dos céus e da terra, porque gênio não existe. Não é verdade? Então não é do meu jeito, não é do teu, não é do nosso, é do jeito de Deus. E ele sabe como agir e na hora de agir. Amém? E são tantas lições que a gente não tem como meditar em tudo, mas outro detalhe que me chama muita atenção. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas. Então, se era mais ou menos 30 litros cada, né? Então, e aqui eram 6. Então, é bem fácil de saber o resultado, né? 3 vezes 6, 18, não é isso? Porque 30 litros cada, mais ou menos, de 30 a 40. Mas vamos pôr 30. 3 vezes 6, 18, 180 litros. Não é brincadeira não, amados. Isso aqui fala de trabalho. Às vezes a gente quer tudo de Deus. Não tem isso, Senhor. Não tem aquilo. O que Maria está falando aqui. Eles não têm vinho, ou seja, está no plural. Então a gente fica, não tem isso, não tem aquilo, Senhor. Faz isso para mim, faz aquilo. Mostra trabalho também. Nada vem de mão beijada não, amados. O Senhor quer trabalho. Jesus disse: Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Tudo isso porque eles implicavam com ele de trabalhar no sábado. Desde que você tire um dia na semana para descansar, não importa o dia que seja, entendeu? Porque o que Deus quer é que você descanse. Tira uma hora de lazer, tira a hora para estar com seus filhos, com seus netos, enfim, com a sua família. Desfrute da sua família e deixe que eles desfrutem de você também. Então é trabalho. Que é bênção de Deus, trabalhe para isso também. Não é que a gente vai fazer por merecer, mas o Senhor quer trabalho. A graça é de graça, a salvação é de graça.
Porém, as coisas dessa terra precisam de trabalho, muito trabalho. Trabalho no secular, trabalho no espiritual, para a gente ter resultado, aquele resultado que a gente deseja. E o resto é com o Senhor. O transformar e multiplicar é com o Senhor, mas aqui, para multiplicar o que não existia do zero, tinha água, que simboliza para nós o próprio Jesus, a água da vida. Amém, amados? Vamos lá, Jesus purifica o templo. E estava próxima a Páscoa dos judeus. E Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. Ainda existe até hoje as casas de câmbio, o que troca as moedas, né? Desde aquela época já existia. E derribou as mesas e disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes e não façais da casa de meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Ou seja, estatisticamente, somente 30% de toda a igreja, de qualquer denominação do Brasil, são 30% os dizimistas. Então, se pelo menos 50% fossem dizimistas, não precisaria de se vender nada. Porém, o Senhor não se agrada disso aqui, não. Não é por acaso que meu esposo detesta esse negócio de cantina na igreja e cobra aqui, cobra colar. Não, quer vender, vende fora da igreja. É bíblico, não é? O que é bíblico é bíblico. Jesus até jogou tudo fora, foi o único dia que a gente vê Jesus muito irado, muito irado. E ele diz assim, olha, responderam, pois, os judeus e disseram, que sinal nos mostras para fazeres isso? Ou seja, quem você está pensando que você é? Jesus respondeu e disse-lhes, derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Lembra que agora há pouco eu falei sobre o Deuteronômio capítulo 6? Atarás lá na porta, na sua testeira, ou seja, era para ser tudo ali na porta, hoje é dentro do nosso coração. Ele falava sobre o templo, que era o corpo dele, mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E, estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. O Senhor Jesus conhece, amados, o meu e o teu coração, o nosso coração. O Senhor sabe todas as coisas. Então, está em nós, no nosso dia a dia, pedirmos ao Senhor que nos dê o dom de discernimento de espírito. Sabe o que é isso? É quando uma pessoa está junto com você, caminhando no seu dia a dia, e na sua frente é uma cara, por trás é outra pessoa, apunhalando-te pelas costas. Mas Jesus conhece os corações e Ele é capaz de te dar esse dom, porque Ele é todo poderoso para fazer isso. O dom pertence a Ele e Ele pode nos dar e é de graça. Eu acho que um dos dons mais maravilhosos que tem é esse, discernimento de espírito, porque Jesus conhece o coração do homem e a palavra diz que o coração do homem é enganoso e é mau. Então tome cuidado, amados, tome cuidado com as suas amizades, sabe, com quem você se relaciona, de repente precisa deixar de lado. É falta de amor? Não, é para o teu bem. Porque tem pessoas que não querem se deixar ser moldadas por Deus. E te atrapalha a servir a Deus, sabia? Te atrapalha a servi-lo em espírito e em verdade. Então, somente porque aquela pessoa não quer mudança, tá bom? Fique na paz e até amanhã, em nome do Senhor Jesus.
E graças a Deus, glória ao Pai, que a minha voz está voltando. Glória ao nome do Senhor Jesus. Nenhum poder de enfermidade é sobre aquele que teme ao Senhor. Agora, se chegar a nossa hora, amados, vamos em paz, vamos para a glória, vamos para casa. Por que ter tanto medo? Se aqui é só uma passagem da morte, para a vida. Porque enquanto aqui estamos nesse templo, nós estamos sujeitos a morrer qualquer hora. Com Covid, sem Covid, acidente, tanta coisa, de uma hora para outra, um infarto, enfim. Mas sejamos preparados, porque Jesus está voltando todo dia, cada dia para uma pessoa, não é? Então amanhã pode ser eu, pode ser você, pode ser um de nós. Vamos estar preparados, porque num momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Estaremos para sempre com o Rei da Glória, Senhor de senhores, o nosso Jesus Todo-Poderoso. Vale a pena servir a esse Deus. Até amanhã na paz do Senhor Jesus.